Olá, tudo bem? Segundo ano, tô com saudade, tá tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos comentar a correção da atividade 2, tá bom? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, vou tentar solucionar através desse vídeo. Eu peço a vocês que continuem estudando, fazendo as atividades propostas, tá bom? E se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu tento solucionar da melhor forma, tá? Para eu fazer a correção, eu vou filmar a correção que eu fiz e vou explicando, porque se vocês ficarem só olhando para mim, não vão entender nada do que eu tô falando, tá bom? Não sei se vocês concordam. Um grande beijo, vamos lá. Opa! Então, ó, tá aqui. Atividade, tá, parece que a luz está pegando. Atividade 2 do segundo ensino médio. A primeira questão, ele pergunta quais são os três métodos de eletrização. Os três métodos de eletrização são o atrito, contato e indução. Na segunda questão, ele pergunta para você explicar os métodos de eletrização. Aí, eu fiz um resuminho de cada um. O atrito. Os dois corpos têm que ser neutros, porque você tem a finalidade de eletrizá-los. Você vai esfregar os corpos um no outro. Você vai obter corpos de cargas opostas, um positivo e outro negativo. Para saber quem é o positivo e quem é o negativo, usamos nesse método a tabela triboelétrica. No método de contato, nós vamos usar um corpo neutro e o outro carregado, com a finalidade de carregar o neutro. Aí eu encosto um no outro e eu vou obter os dois com a mesma carga. Se o carregado era positivo, tudo fica positivo. Se o carregado era negativo, tudo fica negativo. No método de indução, nós também vamos usar um corpo neutro e um corpo carregado, com a finalidade de carregar esse corpo neutro. Eu apenas aproximo um corpo do outro, porque se eu encostar, vira método do contato, tá bom? Aí eu vou obter cargas de sinais opostos, um positivo e o outro negativo. Para que isso dê certo, eu uso o fio terra no corpo neutro para escoar os elétrons. A finalidade do fio terra é os elétrons escoarem para a Terra ou da Terra escoarem para o corpo neutro. Tudo bem? O terceiro exercício, ele pede para você escrever em notação científica e dar a ordem de grandeza. O primeiro número é 50.000. Notação científica, eu tenho que escrever o número entre 1 e 9, seguido da potência. Então, vai ficar 5, 10 a quarta, tá? Porque a gente anda 4 casas decimais. Para dar a ordem de grandeza, vocês lembram, é só a potência. Mas se o número que acompanha a potência na notação científica for maior que 3,6, nós precisamos adicionar uma unidade na potência. Como 5 é maior que 3,6, o 10 à quarta vira 10 à quinta. A ordem de grandeza é apenas o 10 à quinta. A letra B, 0,0025. Nós vamos andar, vamos lá, uma, duas, três casas para virar 2,5. Então, vai ficar 2,5, 10 a menos 3, tá bom? Como 2, e isso é a notação científica. Como a ordem de grandeza é a potência e 2,5 é menor que 3,6, então eu só copio o 10 com a potência. Então vai ficar 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Vamos continuar. O quarto exercício, ele fala para você que ele dá uma força de 400 newtons
contrária ao movimento, que se desloca 6 metros. Pede para calcular o trabalho. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento. Então, vai ser 400 vezes 6, tá? Isso dá 2.400. Mas lembre que a força é contrária ao movimento, portanto, o trabalho vai ser negativo. Não esqueça da unidade de medida, que é joules. Ele pergunta se o trabalho vai ser resistente ou se ele vai ser motor. Motor é quando o trabalho é positivo. Resistente é quando o trabalho é negativo. Como a força é contrária, o trabalho é resistente. O quinto exercício, ele fala para você que ele tem uma massa de 200 gramas. Cuidado, porque 200 gramas tem que transformar para quilo. Você divide por 1.000, vira 0,2. Ele dá a altura que ele sobe, então é 4 metros. Cuidado que ele sobe. Quando sobe, o trabalho é negativo e ele pede para você calcular o trabalho. Vamos lá. Trabalho é MGH. Como ele sobe, vai ser menos M, que é 0,2, G, que é a gravidade, que é 10, e a altura é 4. Fazendo essa continha, o trabalho é menos 8 joules. Tá bom? Estou à disposição. Um grande beijo.